está escrito assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quero falar hoje sobre o Evangelho da esperança. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, quando nós falamos grande, não no sentido de exaltar a Paulo, mas no sentido da magnitude da obra que Deus realizara por intermédio da vida do apóstolo Paulo. Foi o primeiro apóstolo a realmente pregar o Evangelho em pouco tempo no mundo antigo. E é interessante que o próprio Paulo, ele assegura neste texto, falando que este Evangelho, qual Evangelho? O Evangelho que os discípulos, os apóstolos receberam de Cristo, e o Evangelho que o próprio Cristo deu a Paulo também. E é interessante que Paulo vai dizer assim: olha, este Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo diz, olha, o Evangelho foi tão abrangente que Paulo tinha o entendimento que todos debaixo do céu haviam ouvido o Evangelho. E aí Paulo diz, olha, do qual eu me tornei ministro, eu me tornei servo, eu me tornei alguém para levar este Evangelho. Eu li aqui propositalmente na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo de número 16, no início do nosso programa de hoje, quando Paulo vai dizer que ele não se envergonhava, ele dizendo, não me envergonho do Evangelho de Cristo. E é interessante quando a Bíblia dá este apontamento, é o Evangelho, mas é o Evangelho de Cristo. Porque os textos sagrados traz esta indicação, Evangelho de, porque a palavra Evangelho significa boas novas. Então, e este termo era utilizado para alguém que era um mensageiro, para levar, vamos dizer aqui, seria uma espécie de carta. Então ele era pago para levar uma mensagem a uma outra aldeia, a uma outra cidade, a uma outra localidade. Então esta pessoa recebia o título de mensageiro de uma boa notícia. A palavra evangelho se refere ao Evangelho de Cristo, vai estar a palavra Evangelho com a sua indicação, Evangelho pregado por, trazendo o entendimento de que não é qualquer Evangelho, não é qualquer boa notícia, não é qualquer mensagem, é a boa nova de salvação que Deus, por meio de Cristo, compartilhou com a humanidade. O Evangelho de Cristo, então, passa a ser as boas novas de esperança. No texto que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Colossenses, nos fala sobre o alicerce e firmeza da nossa fé. A nossa fé não está fundamentada numa religião. A nossa fé não está fundamentada em uma profecia somente. A nossa fé, ela não está fundamentada em uma ideologia, em uma filosofia. A nossa fé, ela está firmada em Cristo Jesus. Ela está firmada em uma pessoa. Ela está firmada no próprio Deus encarnado.
É por isso que a salvação ela não é por obras. A salvação ela é por meio da fé. E não é uma fé em qualquer coisa e em qualquer pessoa. A nossa salvação está condicionada à fé em Cristo Jesus. Poderia citar aqui vários textos áureos que comprovam esta verdade absoluta. Mas eu quero ficar somente com um muito conhecido, eu sempre cito ele também. Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora, pois, justificado por meio da fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Ou seja, é a fé em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhuma carne se vanglorie. Poderia citar outros textos como Atos 4 e 12, em nenhum outro nome há dado entre os homens, nem no céu, debaixo do céu, a qual eles devam ser salvos, a saber, o nome de Cristo. E poderia citar tantos e tantos outros textos. Mas a nossa fé, ela está firmada em uma pessoa, e esta pessoa é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala sobre o alicerce e firmeza da nossa fé, ele também exorta a fim de que não venhamos nos afastar da esperança do Evangelho. Ontem eu preguei aqui numa congregação da nossa cidade de Pitanga e eu falei sobre isto lá, né, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. E em um dos versículos fica muito bem claro que Paulo está mostrando a Timóteo, na verdade a carta é dirigida a Timóteo e a nós os leitores, que Paulo foi capaz de abrir mão de tudo por causa da esperança do Evangelho. Paulo abriu mão do título, Paulo abriu mão das vanglórias, Paulo abriu mão do poder aquisitivo, porque agora ele teve que sair como um viajante, construindo tendas para poder manter o seu ministério e também vivendo da ajuda de algumas igrejas que socorriam nas suas necessidades. Mas Paulo era um homem conhecidíssimo na época. Se fosse nos dias de hoje, Paulo tinha um Instagram que no início lá, antes de conhecer Jesus, é claro, Paulo deveria ter, se fosse nos dias de hoje, estou contextualizando, tá? Paulo deveria ter lá, possivelmente teria lá um Instagram com milhões de seguidores. Facebook de Paulo ia bombar. Paulo teria um canal no YouTube. Paulo seria um homem que estaria nos outdoors, nos cartazes, até que Paulo tem um encontro com Jesus. E agora Paulo vive uma outra realidade. Paulo começa a pregar, é fato, e Paulo prega e multidões querem ouvir Paulo pregar, não por conta de Paulo, mas por conta do conteúdo que Paulo trazia e da maneira em que Paulo apresentava este conteúdo, porque ele mesmo vai escrever na carta aos Coríntios, no capítulo 1, 2, se não me foge a memória, Paulo vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer: quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com palavra de sabedoria, de persuasão humana, mas eu fui em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não pregava como nós pregamos. Quem ouvia Paulo, além de compreender o que Paulo falava, eram convencidos pela ação do Espírito a realmente se arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus. Ora, senhores, quantas igrejas Paulo não abriu? Quantas almas Paulo não alcançou? Porém, Paulo abriu mão da sua vaidade pessoal, quando nós vamos encontrar Paulo dizendo assim: olha, o morrer para mim é ganho. Se eu morrer, eu vou estar ganhando. Mas se eu viver, isto vai ser lucro, é gorjeta. Porque Paulo entendia que agora o que Cristo oferece para ele transcende o que é comum, o que é natural,
o que é o humano. Paulo entende que as coisas desta vida são efêmeras, passageiras, mas o que o espera após a morte é algo sobrenatural, é algo duradouro, é algo permanente, é algo eterno. Oh glória, coroa de justiça, coroa de glória, algo incorruptível que nada e nem ninguém nesta terra é capaz de roubar. Bendito seja o nome de Jesus. Paulo então vai nos exortar que não venhamos nos afastar da esperança do evangelho que ouvimos. Eu não sei o evangelho que você ouviu, claro que eu acredito que foi o evangelho da Bíblia, mas existe uma moda agora de uma evangeliquez que só oferece providência divina da terra, que só oferece milagre, só oferece cura, restauração de casamento, saúde, porta aberta, é emprego, é prosperidade, é sucesso, é fama, é conquistar, é ministério que recebe aplausos de homem, e assim esse é o evangelho que se prega, que se ouve hoje. Inclusive, eu vou até aqui citar aqui, já aproveitar a oportunidade. Tem um moço que faz grande sucesso, eu já ouvi muitas mensagens, hoje não ouço mais, nada contra o ministério e a pessoa desta pessoa, que compararam ele com o Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores, até hoje está sendo, não se levantou outro após o Billy Graham, falando meu português mesmo, não se levantou ainda nos dias de hoje alguém semelhante ao ministério de Billy Graham. Não se levantou, e compararam este jovem pregador coach com o ministério de Billy Graham, que angariou milhares e milhares de almas em muitas nações e não cobravam um centavo para fazer um evento para pregar o genuíno evangelho de Cristo. Procure no YouTube as mensagens de Billy Graham, não se mudava, era a mesma, porque a mensagem do evangelho é única. A gente precisa parar, nós cristãos, agora eu me direciono aos cristãos, parar com esse negócio de querer ficar trazendo mensagens para surpreender o público. A mensagem do evangelho é única, a mensagem do evangelho não precisa de enfeites mais, e é esta mensagem que vai conduzir um pecador ao arrependimento, e após o arrependimento a entregar a sua vida para Cristo. Não tem como alguém ser salvo senão por meio da exposição e do contato com o evangelho. Romanos capítulo 10, a partir do versículo de número 13. E todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E aí Paulo vai começar a falar com os irmãos de Roma. E aí alguém diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Aí sabe o que eu entendo aqui? Não tem como alguém ser salvo se não tiver um contato com o evangelho de Cristo. Não tem como, não vai ser um sonho, não vai ser um milagre, não vai ser uma cruz. Isso pode atrair a pessoa a conhecer melhor Jesus. É por isso que aqueles que são alcançados por meio de um milagre, na hora que você apresenta o verdadeiro evangelho para esta pessoa, ela diz: não, vou continuar na minha religião, isso aqui é muito pesado para mim. Porque o evangelho de Cristo, além de apontar um Cristo sofredor, um Cristo que morreu, um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, vai apresentar um Cristo que convida os teus seguidores a caminhar com ele, sim, mas ele também convida os seus seguidores a abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade. Quando Mateus vai escrever o que Cristo disse, lá no capítulo 16, versículo 24, oh glória ao nome de Jesus, Jesus vai dizer assim: aquele que quiser, ninguém é obrigado a se render ao evangelho. Jesus nunca disse que vocês vão ter que forçar os homens a engolir goela abaixo o evangelho para eles se converter, se salvar. Não! Jesus não disse, Jesus disse pregue. E Jesus vai dizer assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É o evangelho de Jesus. Então o convite de Deus para mim e para você hoje é: não se afaste da esperança do evangelho. Meu irmão, você precisa orar pela cura. Nós oramos. Eu tenho um testemunho aqui fresquinho.
testemunho fresquinho da irmã Daiane lá de Paranaguá. E ela disse aqui, ó, quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram em oração pela vida do Gabriel, um menino de alguns dias, recém-nascido, estava internado, desenganado pelos médicos, amarelão no corpo. E aí ela pediu oração nos programas ontem, os pastores oraram, ela reforçou no meu programa. Eu parei a programação na hora, não deixei para o final, parei a programação, convidei os irmãos que estão aqui comigo vão confirmar. Se tiver alguém aqui no Facebook me assistindo, que lembra que a gente parou o programa Manhã com Deus ontem e levantamos um clamor pelo Gabriel e por mais algumas pessoas que estavam pedindo oração. E aí ela mandou testemunho hoje no programa Recordações. Ela mandou agora às 11h46. Ela mandou assim: quero agradecer aos irmãos que nos ajudaram em oração pela vida do Gabriel. Graças a Deus ele saiu hoje do banho de luz. A cor já está voltando. Deus seja louvado. E ela agradece. Obrigado, pastor Marcos, pelo clamor feito ontem. Ela deu destaque por isso, porque a gente parou o programa e levantamos. A honra não é pra gente. Ela só está testificando porque a gente parou o programa e levantamos um clamor pela vida do pequeno Gabriel. Milagre, Deus opera. A gente acredita, eu ministro milagres. Eu prego sobre libertação, prego sobre cura, eu prego sobre... tá tudo na Bíblia isto. Mas a esperança do crente não é aqui nesta vida. A gente precisa ter isso em mente. A nossa esperança, a esperança gerada em nós pelo Evangelho genuíno de Cristo, é a vida eterna, é a salvação, é o céu de glória. Bendito seja o nome de Jesus. Aqui Paulo vai nos apresentar o Evangelho da esperança. E eu quero concluir falando que o Evangelho da esperança é o Evangelho das boas novas. A mensagem de boas novas que o cristianismo prega é baseada em fatos históricos, não é contos de fada, históricos verdadeiros e efeitos práticos e transformadores nas vidas das pessoas. Eu sou prova que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra salvação, no seu sentido original, também traz a ideia de livramento. Quando alguém é salvo pelo Evangelho, está recebendo livramento. Livramento do quê? Primeiro, da ira divina. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, a terra foi amaldiçoada, todos pecaram e há um juízo estabelecido por Deus, há um tempo de Deus julgar a terra. E é o que a Bíblia trata como ira futura ou ira de Deus. Alguns textos vai dizer o dia do Senhor, fazendo referência ao juízo divino por meio do Evangelho. Oh, glória! Através da fé em Cristo Jesus, o ser humano tem a condição de receber o livramento da ira divina. Porque quando Deus for tratar o pecado do homem, ele vai ver se há uma justificativa. E se o homem tiver em Cristo Jesus, Jesus estará justificando o homem. É por isso que Paulo vai escrever, eu encerro aqui, capítulo 8 de Romanos, versículo de número 31 a seguir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí Paulo vai citar algumas relações. Aí Paulo vai dizer assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Porque é Ele, Deus, quem os justifica, como através de Jesus Cristo. Recebe esta palavra no teu coração. Os fundamentos do Evangelho da Esperança, diferentemente de outras religiões que apresentam um Deus irado a todo instante e constantemente sendo apaziguado com amuletos supersticiosos, o cristianismo apresenta um Deus de esperança, de paz e de amor. Em Romanos 15:13, Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de gozo, de todo gozo e paz, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 1 Timóteo 4:10 diz: está escrito que temos posto a nossa confiança ou a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos
fiéis. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, esperança gloriosa, esperança viva, esperança poderosa. Não espere em Cristo somente para este tempo, não espere em Cristo somente para uma cura física, não espere em Cristo somente para uma porta aberta, não espere em Cristo somente para coisas passageiras, espere em Cristo para a eternidade, pois foi para isto que Cristo se manifestou, para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Eu quero orar com você agora. Oh, glória, bendita és